Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que já estão nos nossos lares, porque muitos espíritos estão sendo trazidos nesse momento para ser esclarecido acerca da situação que todos nós nos encontramos, nós os encarnados e os desencarnados, com dores, com sentimentos que muitas vezes não são aliviados e muitas vezes também, como eles dizem, né, dividem conosco. É nessa proporção que a doutrina dos espíritos nos esclarece muitos pontos para que nós, encarnados e desencarnados, possamos entender essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Jesus, o nosso mestre, se encontra nos nossos lares através dos benfeitores espirituais que conosco buscam e nos ampara, atendendo às nossas necessidades, com o esclarecimento que nos traz o estudo, nos explicando os verdadeiros motivos de sentimentos, de dores que todos nós passamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos fazer hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, os inimigos desencarnados, amai os vossos inimigos, que está no capítulo 12. E é um item muito interessante, porque é lá que agora nós vamos compreender toda a dinâmica de como que é a coisa. E aí, quando nós olhamos, nós vamos perceber que Deus, que nos ampara em tudo por misericórdia, tenta conter todas as mazelas humanas através de reencarnações sucessivas para que nós possamos conquistar esses inimigos desencarnados, vamos dizer assim, a qual nós chamamos de obsessores, que está relacionado às nossas más tendências e desgovernança, vamos usar essa palavra, com relação às relações que tivemos nessa encarnação, outrora em outras encarnações. Quando nós não compreendemos os verdadeiros motivos, né? O Evangelho já nos avisa, principalmente na parte das vicissitudes, nós vamos entender a coisa retornando a outras encarnações. Então, o Espiritismo ele vem com a proposta explicando toda essa situação para tentar quebrar esse círculo vicioso, explicando todas as partes aonde nós vamos perceber que tudo está relacionado ao nosso mau comportamento. E pasmem, aquela parte, né, que está bem na minha mente, que o Cristo fala, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Quando Cristo, né, intercede junto a Deus, ele já começa a partir dali
a direcionar o seu evangelho numa construção, tá? De um projeto que escapa à nossa compreensão, vamos dizer assim, pedagógico, para estruturar aquilo que a doutrina espírita nos traz hoje, nos explicando toda essa relação. Tá? E somente a leitura agora, eu vou fazendo a leitura e nós vamos refletindo em cada situação, principalmente a nós espíritas, quando nós adentramos dentro do conhecimento espírita para compreender a grande chance dada para nós agora, médiuns espíritas, com conhecimento, para conquistarmos os inimigos desencarnados que outrora, somente no processo reencarnatório, teríamos condições, né, de conquistar, principalmente no núcleo familiar ou nas relações interpessoais a qual nós nos relacionamos, seja no cotidiano, no trabalho ou na família. Tá? Então, vamos fazer a leitura para a gente entender. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Não é. Porque essa proposta pedagógica, em que o Cristo vem estruturando há séculos, desde os primórdios lá de trás, ela vem numa ascendência construtiva, culminando aonde o homem, que somos nós, somos o artífice do nosso próprio destino. Nós. E aí nós vamos compreender que Deus, né, que comanda todas as leis do universo, sabe que nós, nenhum de nós, vai fugir à lei. E o Cristo vai lá e nos fala: não se perderá nenhuma das ovelhas do meu rebanho. Tá? Ela decorre de uma imperfeição temporária, tá? E que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então é nesse processo que está inserida, só para a gente ter uma noção. Se eu quiser falar para um espírito, tá, que está do outro lado, que ele não conhece os dois lados, né? Eu falar para ele o que é bem, ele não vai entender. Ele não compreende. Tá? Então, Jesus sabia de toda essa proposta, de toda essa condição. E aí, pasmem, os 5 sentidos era para que nós sentíssemos através dele, apesar que da nossa parte ele é muito, vamos dizer assim, rudimentar perante as propriedades do espírito, nós precisamos sentir. Saber o que é quente, o que é frio, saber o que é escuridão, o que é dia, e assim por diante. Então foi nessa parte que o Cristo falou assim, ó, vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Me intrigou essa fala dele. Uma, que nós encarnados, com as nossas limitações, poderíamos construir e fazer grandes coisas para que os nossos semelhantes pudessem usufruir. Aos espíritos do outro lado, quando via a condição que estava e sentiam e viam que podiam fazer qualquer coisa, atravessar portas
estar em lugar só com o pensamento, o Cristo olhava e quando ele fala naquele exato momento, ele dirige a palavra aos espíritos que estão do outro lado e que se sentia como todo poder. Opa, mas será que era só os espíritos desencarnados? Não. Nós também. Então, nessa condição, as limitações, quando ele fala que é momentânea, temporária, seria numa condição que as próprias leis que regem o mundo material e espiritual estava condicionado a processos evolutivos do saber. Então, por isso que nós da doutrina espírita, né, aonde o nosso codificador, o nosso orientador, que é o Cristo, nos trouxe os ensinamentos aonde nós teríamos que entender. Então, é nesse processo que veio Allan Kardec e trouxe todas as informações dessa relação. Então, pasme, muitos de nós ainda tratamos o obsessor de forma dura, de forma firme, e nos esquecemos da palavra amor, nos esquecemos da fala do Cristo, perdoe que eles sabem o que fazem, e olha aqui o começo da explicação. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente. Como que Jesus compreendia a caridade? Indulgência para com todos. Benevolência para com todos. Quero entender. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer. O espírito do outro lado, quando compreende as transgressões e os problemas causados por ele mesmo e vê nós espíritas estudando, criando mecanismos iluminativos na nossa consciência para que o nosso retorno para o plano espiritual não nos permita ser o obsessor que hoje está nos obsediando. Então, por isso que nas falas de Santo Agostinho, que é das mais lindas, que hoje era a maior oração dele, que hoje eu possa ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E nessa construção dessa fala, a reencarnação vem trazendo oportunidades a todos nós. Independente do que fez ou que deixou de fazer. Deus não olha. Não nos questiona. Nos dá condições para que, através das vivências, aprendamos a amar. E vamos continuar. Sabe também que a morte apenas nos livra da presença material do seu inimigo, pois que esse o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha seu objetivo, visto que, ao contrário, tem efeito produzir maior irritação, capaz de passar por uma existência da outra. Essa parte é tão complexa. Por quê? O Cristo tem uma fala, eu não me lembro na onde está, mas ele fala no Evangelho
2000 anos depois vem a doutrina espírita nos instruindo acerca disso. Jesus fala: não mexa com o que você não sabe. E os espíritos que estão do outro lado, que estão num processo de conhecimento, de estruturação, consegue olhar para nós e ver tudo que eu sou. Ele não olha como eu estou olhando um para o outro e fala: nossa, o Dalma é tão bom. Eu sempre falo: bom é Deus. Mas os espíritos não me vê desse jeito. E também sei que falar bonito, ter conhecimento da doutrina, não é tudo. Mas a prática desse conhecimento seria necessário para que eu, na prática da doutrina dos espíritos, teria agora a grande oportunidade de conquistar um inimigo desencarnado através de conhecer e ter uma postura dentro do que fala a doutrina dos espíritos, que é a reforma íntima, que é o conhecer, que é o sentir, traduzido agora em ação e atitude. Mas era a figura do Cristo agora, a qual eu chamo o Cristo operante dentro de mim, ou melhor, a fala de Paulo ou Saulo: não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim em ação e atitude. Bom, essa é a primeira. A segunda seria, que eu já falei nos estudos, o espírito que está do outro lado vê, entende aquilo que nós estamos lendo e estudando e falou: peraí, o que o irmão está falando lá tem fundamento, como foi dito a mim. Os irmãos falaram assim: eu vou. Mas você sabe que tem outros, né? E eu sabia. Porque esse mecanismo, gente, funciona da seguinte forma: eu posso ir no centro, tomo passe, água fluídica, né? Assisto a palestra, eu saio lá para fora e vem outros. São milhões de pensamentos, pulverizado por mentes que se ocupam, né, com as coisas da matéria e esquecem de cuidar do espírito. Foi isso que Jesus disse. E os espíritos veem isso e conseguem entender que do outro lado, a qual nós chamamos de obsessor, nada mais é do que eles são os nossos professores nos alertando. Muda. Como a sintonia. Eu não gostei dessa rádio, muda para outra. Eu não gostei dessa frequência, muda para outra. Então é essa situação que nós nos encontramos, tá? Então cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege, olha lá, ó, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Deus foi tão bom que mandou, né, Gabriel Delan, né, o problema do ser, do destino e da dor, e veio nos explicar. Tem outros livros deles, a relação do mundo espiritual com o mundo material, porque muitos espíritos também não compreendiam o porquê. Muitos deles também não sabem porque está do lado do irmão, muitas vezes preocupados, o sentimento de amor, de apego aos laços que ligam o espírito
faz com que ele também volte a se unir aos seus amores. Vamos dizer assim, foi uma palavra linda. Os seus apegos. E é por isso que nós temos que respeitar, entender. Foi a frase que o Cristo vende tudo que tem e me segue. Mas seria a condição que cada um de nós, a porta estreita e a porta larga, nos apegamos às coisas da matéria. E o Cristo também sabia que era difícil. E pasme, estudando a doutrina dos espíritos, os espíritos sofrem muito do outro lado. Mas muito, não é pouco. E não é essa dor que nós sentimos na matéria. É uma dor pior, que é uma dor moral, que ele não consegue desvencilhar. É um inimigo invisível que está dentro dele e ele não consegue tirar. E muitos deles chegam a ter o conhecimento, eu não consigo. Teve irmãos que perguntou para mim, eu queria ir, que nem foi aquele outro irmão. E eu fui esclarecer, não é o momento ainda. Mas vai chegar a sua hora. Porque há vários níveis de evolução. Principalmente aqueles espíritos que partem para o plano espiritual, o apego é tão grande. Muitas vezes a esposa, os filhos, e quer se unir a ele. E muitas vezes aquela dor, que é o amor, que é o apego, que o Cristo falou, faz com que aquele que está na carne, num processo que a gente vai culpar só o desencarnado, mas também está relacionado com o encarnado, que tem aquele sentimento de estar junto, unido. Jesus sabia tudo isso e respeitou. Então é nessa condição que esses inimigos desencarnados está ligado conosco com laços tenuíssimos, aonde a frase colocada pelo Cristo, que é, vende tudo que tem, nos segue, o inimigo está dentro de nós, de palavras, de frases incompreendidas que teriam que ser agora estudadas, analisadas e desenvolvendo o raciocínio lógico que chegaria na fé raciocinada, que era o entender. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou falando agora, muitos espíritos estão nos nossos lares também querendo entender. Eu não consigo me separar quanta raiva e ódio que eu sinto, mas também não compreende. Aí os mecanismos que tem da reencarnação, que são lindos, o esquecimento, a doutrina espírita agora traz. E aí eu preciso estudar toda a estrutura de um trabalho mediúnico, do mecanismo que tem da evangelioterapia, né? O estudo, mostrando que o espírito agora vai entender toda essa dinâmica aonde aquele que ele vê como inimigo pode ser os amores de outras encarnações. Mas por que está tão focado e ele não consegue? E aí eu preciso voltar a estudar essa doutrina e buscar a compreensão que está implícito dentro dos textos, tá? Desses textos, nos trazendo instruções para que esses irmãos que estão do outro lado, que são trazidos pela espiritualidade, tá? São trazidos, tudo monitorado. Como o irmão falou para mim assim,
Eu estou há milhões de anos te procurando e te achei. Falou desse jeito. O meu espírito dotado de conhecimento, dotado de responsabilidades, aonde Emmanuel fala para Chico, né, da disciplina, saberia de todo o processo que se encontra e aonde foi oportunizado tanto a mim como também a esse irmão a oportunidade de reencontrarmos e fazer com aquilo que está sendo ofertado para nós. A misericórdia divina, pelo amor do Cristo, daquela fala, nos envia a Allan Kardec para nos explicar o processo. E ao espírita que buscava o conhecimento, mais responsabilidade, porque seria trazido irmãos companheiros para que o médium, para aquele que estudasse, para aquele que estuda, entendesse que estava sendo ofertado para ele a maior oportunidade, que era o conhecimento, para que promovesse agora o restabelecimento e o perdão para os dois lados, mas um perdão com responsabilidade relacionado aos procedimentos de ordem moral. E aí eu volto para que o Cristo falou: não mexa com o que você não sabe. É nessa estrutura que o Cristo foi mais adiante dentro do Evangelho. Eu já li do Novo Testamento, quando nós mexemos com o Espírito e nós não ofertamos para ele esse conhecimento e forma de atitude moral, de compreender, ele retorna depois com muito mais força devido às nossas invigilância, transgressões, porque estamos agindo de forma errada do conhecimento que foi ofertado pela doutrina dos Espíritos e o Evangelho. E aí nós vamos entender a trajetória do Evangelho, aonde muitos mataram, que somos nós, em nome do Cristo. Fizemos coisas horríveis, aonde esses inimigos agora vêm, quando nós falamos do amor, do perdão, ele tem toda uma condição de análise com relação àquilo que nós falamos e fazemos. Tá? Então, cabia ao Espiritismo desmontar por meio das experiências, leis que regem a relação entre o mundo visível e o invisível. E a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo além túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias, podendo-se até fazer um inimigo um amigo. Então é isso que a doutrina espírita vem trazer agora. Antes e depois da sua morte, com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo desencarnado. Vocês não têm ideia, quando eu leio bonito o Evangelho, aí eu saio de dentro do centro, vou lá para fora, volta, o Espírito vem com toda a força para cima de mim, porque eu falo uma coisa lá dentro
e lá fora eu falo outra. E aí eu fico, né? Quem que é o inimigo? Eu mesmo. Tá? Eu só sou espírita dentro do centro. Eu só sou católico dentro da igreja. Eu sou evangélico dentro da igreja. Mas como eu estou agindo fora do centro, dentro do meu lar? Os espíritos têm uma visão de 360 graus nosso. Então aí está explicado o que o Cristo falou para nós. Eu não sei a parte. Esses espíritos vêm com muito mais intensidade. Principalmente em grupos espíritas, grupos mediúnicos, tá? Aonde tem toda um rol que está nos orientando acerca daquilo que nós estamos mexendo. E aí entra o que o Emmanuel fala para o Chico Disciplina. E o Chico foi um gigante. Um gigante. Né? Então, que então se constitui instrumento do que a justiça de Deus se serve para punir o que não perdoou. Tá? E aí Kardec, contrapartida disso, ele sabe que nenhum médium é santo, mas ele perguntou para os espíritos. Não vou me lembrar a pergunta, aonde está o número dela. Qual a característica do verdadeiro espírita? Aí foi lá os espíritos, aquele que se esforça para mudar as suas más tendências. E tem muitos espíritos que não querem reencarnar, tá? Porque sabe, lá, lembra aquela fala do Cristo, que ele fala assim, ó, haverá prantos e ranger dos dentes. Tanto da parte da matéria, como também do plano espiritual. A reencarnação é a lei que rege o universo, é a lei de Deus. Eu sempre uso, né, a placa de Petri, aquela gotinha que é minúscula. E aí a gente olha ampliado, a gente vê todas aquelas células mexendo, e aí nós vamos ver que o universo está dentro de nós. O espírito é um universo de conhecimento. E aí por isso que vê a doutrina espírita como exemplificando todo o amor do Cristo para que esse conhecimento chegue até nós em ação e atitude, para não ficar só na fala. Tá? Se eu conheço a doutrina espírita, eu tenho que aplicar ela dentro do centro. Então, Kardec estruturou todas a codificação para que nós encontrássemos todas as respostas acerca daquilo que a gente está vivenciando. E ele não pensou só no encarnado, também o desencarnado. Aí depois veio as obras complementares. As obras complementares, o que nós subentende? Que quando nós vamos ler ela, nós conhecemos a base. O que o Evangelho nos fala? Construir uma casa sobre a rocha, para que não venha, né, todas as intempéries e derrube. E aí o espiritismo mal compreendido, queda. Espiritismo bem compreendido, ascensão. E confiemos em Jesus, em Deus, e agradeçamos a Allan Kardec, que nos trouxe e nos ofertou todas as instruções necessárias para que nós tivéssemos sucesso dentro da propagação da luz, que é a doutrina dos Espíritos, aonde o Mestre Jesus vem nos orientando e trabalhando para que nós obtivéssemos o sucesso em tudo que aquilo que ele nos falou. Não se perderá nenhuma das minhas ovelhas. Né? Bom, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, ele está falando dos médiuns suscetíveis. Variedade dos médiuns orgulhosos, suscetibilizam-se com as críticas do que seja objeto das suas comunicações, zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém é para que seja admirado e não para que lhes
lhe dê um parecer. Quer derrubar o médium? Começa a bajular ele. Né? Mas ele está falando aqui de uma questão dos médiuns que se sentem dessa forma. Tá? Se sentem, quando as pessoas não agradecem, né, eles se zangam. E não mostra, tá, gente? Muitos deles não mostram. E aí, os irmãozinhos que estão do outro lado vêm com tudo. Tá? Por isso que não pode haver milindre, é preciso que todos que estão dentro de uma casa espírita sejam, né, conscientes dessa responsabilidade, que é grande. Não é pouca, não. É muito grande. Tá? Então, geralmente tomam aversão as pessoas que os não aplaudem sem restrição e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Por isso que eu sempre olho e vejo, e sempre vou ver que eu não sou mais do que ninguém. Que eu sou só um instrumento da espiritualidade que estou levando o conhecimento espírita para que aqueles que me ouvem possam se iluminar e disseminar a doutrina dos espíritos, porque a doutrina não é do Dharma, é dos espíritos. Por isso que de todas essas, quando Kardec começa a trazer todas as instruções e as questões, na parte introdutória, ele cita o porquê do livro dos médiuns, mas se pegar uma IA, a IA vai trazer as informações daquilo que está implícito dentro da parte introdutória, e aí nós vamos perceber os verdadeiros motivos que a própria espiritualidade, depois do livro dos Espíritos, o próprio Cristo pediu que imediatamente começasse a escrever o livro dos médiuns, que eram as diretrizes de segurança, para que aquela frase que ele fez, está lá no Novo Testamento, tá? Não mexam com o que vocês não sabem, passando instruções necessárias para aqueles que seriam médiuns, dialogadores, para saber com que eles estavam mexendo. E que esse evangelho agora teria que se tornar na prática para entender quem são esses espíritos. Né? E se aprofundar mais ainda, aí nós vamos ver que hoje a coisa está mais complexa, tá? A condição comportamental, pensamento, está mais complexa, aonde as atitudes mentais é preciso que o médium, consciente das suas responsabilidades, se preparem, porque esses espíritos, né, que estão do outro lado, vêm de uma forma mais concisa e decisiva para aqueles que querem lidar com eles, tenham os ensinamentos evangélicos, os ensinamentos do Cristo, não só na fala e na palavra, mas em atitude para lidar com esses irmãos. E foi por isso que o Cristo permitiu que nós, médiuns, teríamos que saber que nós somos mais devedores do que aqueles irmãos que estão ali. Eu lembrei de uma situação que eu vou ter que comentar aqui, foi quando eu estava conhecendo a doutrina espírita. Foram duas situações. Eu não sei se aquilo foi um fenômeno, mas aconteceu comigo. Sou professor, eu comecei a ler e a gente tinha essas manias, não tinha computador naquele tempo, a gente fazia as leituras e eu tinha o hábito de ler, preparar a aula. E naquela época, eu comecei a ler
um livro e vi tudo invertido, né? Eu conseguia ler e entender tudo aquilo. A outra parte era atravessar as paredes, eu ia para lá e para cá, eu achei interessante. A outra parte foi a hora que eu saí do corpo, e aí eu não queria, eu queria voltar para o meu corpo. Foi que um espírito veio e eu fui conversar, relatei para uma médium muito experiente, eu descrevi todo o espírito para ela e ela me contou quem era o espírito. E nós construímos uma amizade muito grande ao longo dos 26 anos que eu convivi com ela. E muitas coisas ela conversava comigo, me falava, aprendi muito com ela. E aí a gente vai perceber nessa condição de como que é o espírito do outro lado. Tem explicação para isso? Quem são eles? Como eles agem? Qual a ação dele? O que atrai ele para mim? Então, a codificação espírita traz todas as informações, mas também está trazendo agora informações, porque muitas pessoas, mas eu não sou médico, por que eu vou ler o livro dos médicos? Está trazendo informações para nós de condição comportamental de médiums que traz ainda dentro deles, no caso eu, sombras que são necessárias para que ele possa agora trabalhar e exemplificar a prática do conhecer numa troca de energias, mostrando, porque tem muitos espíritos que falam assim, eu ainda não tenho condições, basta olhar para nós e ver que nós conversamos com Cristo, e o Cristo falou assim, vai lá, Dom, você vai divulgar a doutrina dos espíritos, mas você sabe que eu preciso de você, porque você é o exemplo da oportunidade que está sendo dada a todos os espíritos, aonde eu disse que não se perderia nenhuma das minhas ovelhas. Aí eu vi como veio muitos espíritos e espíritas trazendo uma compreensão muito mais detalhada, que tem hora que eu fico assim, falo, meu Deus, né? Que são os nossos filhos, aqueles que são os nossos substitutos, trazendo a mensagem do Cristo com mais clareza. Tá? É nessa condição que todos nós estamos inseridos. E por isso que o médium, a responsabilidade dobra. Mais ainda, ele fala bonito, sabe? É aí que está a coisa. E é por isso que o livro dos médiuns está trazendo todas. Como que o Dalmo vai agir? Como que é? Lá no centro eu faço as minhas filmagens, estou ali, converso com todo mundo, né? Mas como que eu estou agindo de frente da condição que eu estou trabalhando ali, né? Dentro da doutrina espírita. E aí que está, né? Muitos de nós, esse sentimento, né, de estar ali, né, dos elogios. Ah, ninguém me elogiou hoje. Ou se recebe, porque recebe, tá, gente? É quase um empurrão para a gente entrar nesses campos. E quando entra, é difícil sair. E aí vem os inimigos desencarnados, que na verdade está dentro dele, e o livro dos médiuns vem nos orientar, nos chamar a atenção, tá? E aí eu quero falar do obsessor. E quem foi o médium? Tá? Então, deixar-se vão pavonear algures e provocar ouvidos mais complacentes ou que se isolem, nada perdem as reuniões que pela presença deles ficam privados. Essa condição é tão profunda,
é lá que desagrega vários grupos, ou muitas vezes contamina todo um grupo devido à atitude comportamental de um. Muitos grupos são desfeitos, mas é preciso que nós conhecemos esses ensinos para que nós possamos exercitar o amor. Então, quando eu busco o Pentateuco, o estudo, ficai atentos e na retaguarda, porque eu agora sei que a responsabilidade foi outorgada àquele que sabe. E nós não teremos mais a condição que o Cristo falou: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E os espíritos agora nos olham, vocês falam disso, disso, disso e disso, mas não fazem isso, isso e isso. E aí? Por quê? Aí eu esqueço de estudar, principalmente a Gênese, esqueço de estudar o Livro dos Espíritos para entender a capacidade desses espíritos. Opa, no Livro dos Médiuns vai falar do laboratório do mundo invisível, vai falar de fluidos, vai falar da capacidade do espírito, vai falar na Gênese de como funciona isso. Ah, mas eu já estudei o Livro dos Médiuns, já estudei a Gênese, já estudou e ficou lá. É a mesma coisa quando se fala, nossa, é um planeta de provas e expiação. Então, quem são os espíritos que estão nesse planeta de provas e expiação? Espíritos que foram reprovados na encarnação, e a misericórdia divina foi tão grande, olha o nome, oportunizando para ele uma nova encarnação, não terá, né? Mas é como se dá um livro em branco para que nós possamos construir uma nova história. Então é nisso que os espíritos nos olham, o saber e a prática, o saber e a prática. Então é nessa condição que o Livro dos Médiuns vem nos trazer instruções para que nós possamos entender como é o mundo dos espíritos, tá? Os médiuns mercenários, o que exploram suas faculdades. Tem muito. Pasme. A gente olha os outros, né, e fala isso, né? Vamos falar lá dos vendilhões do tempo. Vamos falar também no Evangelho toda aquela explicação com relação dai de graça o que de graça recebeste. E o cuidado, e mais muito, não é pouco, porque se o próprio Cristo, quem tocou nas minhas virtudes, principalmente os médiuns, quando nós estudamos os tipos de faculdades, tá? Estudamos o magnetismo, nós vamos compreender que é usado o magnetismo do médium, mas quem cura é Deus. E aí nós vamos ver que não existe milagre, existe merecimento. E foi por isso que o Espírito perguntou para mim, eu queria ir que nem foi aquele outro Espírito, mas eu não consigo. E aí eu sabia que ele precisava se instruir, precisava construir, né, uma linha de raciocínio, né? Mas ele falou assim, mas vai chegar a minha vez. Olha que lindo o que é a instrução. Olha que lindo a oferta de Deus para com cada um, aonde o Cristo nos explica a cada um segundo as suas obras. Então, gente, todos nós estamos condenados, fadados a ser felizes. O ódio, a dor,
como o próprio Chico falou, tudo passa, é temporário. Porque o espírito, que muitas vezes está numa linha, numa ascendência de obsediar, a hora que ele atinge o intento, do mesmo jeito que nós vimos, né? Os inimigos desencarnados, foi pronto, acabou, ele foi para o outro lado. E agora? A mesma coisa o encarnado, falando, não, tirou a vida do outro, aí passa para o outro lado, o espírito vai, pum, começa a obsediar. Os outros espíritos que estão do outro lado também, numa intenção de vibração, tá? Muitas vezes fluídica, sobre a mente desavisada, pega tudo aquilo e assimila. Então, é um processo, gente, que Jesus está há séculos trabalhando com cada um de nós. Como um jardineiro que vai ali tirando as ervas daninhas, vai jogando água, vai adubando, e a rosa vem toda bonita depois. É assim o trabalho de Jesus. É assim o trabalho da espiritualidade com cada um de nós. E hoje, de posse do conhecimento espírita, do Livro dos Médiuns, ele está trazendo todo um rol de como agem aqueles que têm o conhecimento, que têm as suas mediunidades e que muitas vezes, do mesmo jeito que os espíritos desencarnados agem sobre as mentes, os encarnados também começam a usar todo o mecanismo. Uma palavra, começa a bajular, começa a fazer o médium se inflar, né? Atiçar o seu orgulho, o seu egoísmo, e aí a coisa vem. Olha o que tem aqui no livro dos médiuns, informação com relação a isso. E pasme, eu também não fujo disso aí, não. Tem que tomar um cuidado, mas muito grande, porque o próprio Cristo exemplifica. Eu preciso estudar os vendilhões do tempo, eu preciso estudar todas aquelas situações. E o fariseu, que não consegue nem olhar porque ele sabia que era o mais devedor. O fariseu. E aí compara nós como um fariseu. E se duvidar, somos. Sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Mas Deus foi tão bom, nos envia Jesus, nos envia Kardec e nos ensina que o mal é a ausência do bem, que o planeta Terra é uma escola, que as dores da alma são cultivadas no silêncio de várias encarnações, para que cada um, a sua rosa possa brilhar, a sua estrela brilhar, em conformidade com os aprendizados que foi ofertado por nós em diferentes existências. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver cada um de nós, trazer conforto ao nosso espírito, através das necessidades, mas com responsabilidade, sabendo que Deus está no comando e que Jesus, o nosso Mestre, continua a interceder junto a Deus. Perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem, mas estão no caminho, através das dores, através dos amores, de condições inexplicáveis para nós, aonde no Livro dos Espíritos foi nos orientado e explicado. Não é dado a tudo nós saber, porque diante do comportamento que nós temos, diante do Evangelho, poderia trazer para nós desconforto, através ainda das sombras que existem dentro de nós. O nosso Jesus não está presente na carne, mas nos ofertou o seu Evangelho
e mostrou para cada um de nós que nós seríamos o diamante que seria lapidado por condições adversas, aonde havia dor, o amor estava junto, trazendo conforto, trazendo irmãos que nos amparam, que nos ajudam a muitas existências. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, que através dos benfeitores espirituais estão higienizando, estão envolvendo todos os companheiros espirituais que vieram buscar o alívio das suas dores. Intercedendo a Deus e a Jesus, Jesus avisa que muitas oportunidades serão dadas para cada um de nós, tanto no plano espiritual como da matéria, para que as dores, através da fé, da confiança em Deus, seria aliviada com o aprendizado do Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Que assim seja.